Lei Orgânica do Município de Aracaju. Lei Orgânica do Município de Aracaju, preâmbulo. Nós, representantes do povo do município de Aracaju, investidos nos poderes outorgados pela Constituição da República Federativa do Brasil e legitimados pela vontade popular, afirmando o propósito de favorecer o processo econômico e cultural, de estabelecer as bases de uma democracia participativa, de proteger e estimular a prática da cidadania, sob o fundamento dos ideais de liberdade e justiça popular, em consonância com a construção do Estado de Direito e de uma cidade justa, humana e solidária, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Lei Orgânica Municipal. Título 1. Dos Princípios Fundamentais. Artigo 1º. O município de Aracaju integra, com autonomia político-administrativa e financeira, o Estado de Sergipe, membro da República Federativa do Brasil. Parágrafo único. O município organiza-se e rege-se por esta lei orgânica e demais leis que adotar, observados os princípios constitucionais da República e do Estado. Artigo 2º. O município de Aracaju tem como objetivo fundamental a construção do bem-estar do cidadão que nele vive, para que possa consolidar uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, classe social, orientação sexual, deficiência física, mental ou sensorial, convicção político-ideológica, crença em manifestação religiosa e quaisquer outras formas de discriminação, sendo os infratores passíveis de punição por lei. Artigo 3º. Todo o poder do município emana do povo que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. Parágrafo 1º. A soberania popular será exercida no município na forma desta lei orgânica, mediante: inciso 1, plebiscito; inciso 2, participação popular nos órgãos colegiados; inciso 3, referendo; inciso 4, iniciativa popular no processo legislativo; inciso 5, participação popular em decisão da administração pública e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições; inciso 6, ação fiscalizadora sobre a administração pública. Parágrafo 2º. O exercício indireto do poder pelo povo no município dá-se por representantes eleitos pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, na forma da legislação federal. Artigo 4º. O município reconhece, protege e estimula as organizações sociais e de massa, surgidas no processo histórico das lutas de nosso povo e que agrupam os diferentes setores da população, representam interesses gerais e específicos e os que incorporam o trabalho de edificação, consolidação e defesa da sociedade democrática. Artigo 5º. O município concorrerá, nos limites de sua competência, para a consecução dos objetivos fundamentais da República e prioritários do Estado. Parágrafo único. São objetivos prioritários do município, além daqueles previstos na Constituição do Estado, os seguintes: inciso 1. Assegurar a permanência da cidade como espaço viável e de vocação histórica, de forma que possibilite o efetivo exercício da cidadania. Inciso 2. Preservar a sua identidade, adequando às exigências do desenvolvimento a preservação de sua memória, tradição e peculiaridades. Inciso 3. Proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, justiça social e o bem comum.
Inciso 4. Atender às demandas sociais de educação, saúde, transporte, moradia, abastecimento, lazer e assistência social. Inciso 5. Estabelecer a política de desenvolvimento urbano. Artigo 6º. São símbolos do município o brasão, a bandeira e o hino, representativos de sua cultura e história. Artigo 6º-A. A administração pública municipal, Poder Executivo, deve adotar, de modo perene, o brasão oficial a que se refere o artigo 6º desta Lei Orgânica e de que trata a Lei nº 6, de 27 de janeiro de 1955, como símbolo, identidade visual de gestão, logomarca, logotipo ou padrão de identificação dos bens públicos, uniformes, placas de publicidade, obras, veículos oficiais, nas publicações oficiais e em toda ação ou atividade administrativa. Parágrafo único. O uso do slogan da gestão é permitido, desde que associado e simétrico ao brasão oficial. Título 2. Dos direitos e garantias individuais e coletivas. Artigo 7º. É assegurado a todo habitante do município, nos termos das Constituições Federal, Estadual e desta Lei Orgânica, o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção, à maternidade, à assistência aos desamparados, ao transporte, à habitação e ao meio ambiente equilibrado. Artigo 8º. O município assegura, no seu território e nos limites de sua competência, os direitos e garantias fundamentais que as Constituições da República e do Estado conferem aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Parágrafo único. Nenhuma pessoa será discriminada pelo fato de litigar com órgão ou entidade municipal, no âmbito administrativo ou judicial. Artigo 9º. Todos têm o direito de requerer e obter informações sobre atos e projetos da administração municipal, ressalvada aquela cujo sigilo seja, temporariamente, imprescindível à segurança da sociedade. Parágrafo único. A lei disporá sobre os prazos e condições para atendimento do previsto no caput deste artigo. Artigo 10. Cabe ação de reclamação de direito, no exercício da cidadania, a qualquer munícipe ou entidades legalmente constituídas que se sentirem prejudicadas por procedimentos danosos aos interesses sociocomunitários. Artigo 11. É direito e dever de qualquer cidadão e entidade legalmente constituída denunciar ao prefeito a prática por órgão ou entidade pública ou por empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos de atos lesivos aos direitos dos usuários, devendo o poder público apurar sua veracidade ou não e aplicar as sanções cabíveis, sob pena de responsabilidade. Parágrafo único. Será punido, nos termos da lei, o agente público que, no exercício de suas atribuições e independentemente da função que exerça, violar direito constitucional do cidadão. Artigo 12. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, que, no município, é o prefeito ou aquele a quem este delegar atribuições. Artigo 13. O poder público municipal proibirá todo e qualquer ato discriminatório em seus órgãos e entidades, combatendo toda e qualquer prática racista e estabelecerá formas de punição. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplicar-se-á também a outros estabelecimentos de uso público que pratiquem tais atos.
Artigo 14. O poder público assegurará a participação de organizações e lideranças populares na elaboração de políticas, planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, a qual será viabilizada mediante os seguintes instrumentos. Inciso 1. Audiência do Poder Legislativo com associações de bairros, entidades de classe e outras associações locais e a própria comunidade envolvida. Inciso 2. Ampla divulgação e informação dos objetivos, diretrizes e prioridades pretendidos. Artigo 15. É assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxa, inciso 1, direito de petição aos poderes municipais em defesa de direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 2, obtenção de certidões e repartições públicas municipais para defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Artigo 16. O município deve garantir acesso adequado a pessoas com deficiência física ou mental aos bens e serviços coletivos, logradouros e edifícios públicos, bem como edificações destinadas ao uso público industrial, comercial e de serviços, e residencial multifamiliar. Título 3. Do município. Capítulo 1. Da organização do município. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 17. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Parágrafo único. Salvo as exceções previstas nesta lei orgânica, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições de seus membros aos integrantes do outro. Artigo 18. A autonomia do município configura-se especialmente por meio de: inciso 1, elaboração e promulgação da lei orgânica. Inciso 2, eleição do prefeito e vice-prefeito. Inciso 3, organização de seu governo e administração. Inciso 4, eleição de vereadores. Seção 2. Da competência do município. Artigo 19. Compete ao município, além de outras atribuições, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2. Suplementar as legislações federal e estadual no que couber. Inciso 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízos da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 4. Elaborar orçamento, prevendo a receita e fixando despesa, com base em planejamento adequado. Inciso 5. A criação de fundos especiais. Inciso 6. Criar, organizar e suprimir distritos, observado o disposto nesta lei orgânica e demais legislações pertinentes. Inciso 7. Criar e organizar a guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme a lei dispuser. Inciso 8. Fazer cessar, no exercício do poder de política administrativa, as atividades que violarem as normas de saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outros de interesse da coletividade. Inciso 9. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, entre outros, os seguintes serviços. A linha A, transporte coletivo urbano e intramunicipal, que terá caráter essencial. A linha B, mercado, feiras e matadouros locais. A linha C, cemitérios e serviços funerários. A linha D, iluminação pública. A linha E, limpeza pública, coleta e destinação final dos resíduos sólidos. A linha F, manutenção de praças. A linha G, jardinagem e arborização. A linha H, fiscalização e vigilância dos logradouros públicos.
Inciso 10. Manter, com a cooperação técnico-financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e ensino fundamental e, progressivamente, nos demais níveis. Inciso 11. Promover a proteção e divulgação do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico local. Inciso 12. Prestar, com a cooperação técnico-financeira da União e do Estado, serviços à saúde da população. Inciso 13. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e à recreação. Inciso 14. Fomentar as atividades econômicas, inclusive a artesanal, e estimular particularmente melhor aproveitamento da terra. Inciso 15. Fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o transporte de gêneros alimentícios e produtos farmacêuticos destinados ao abastecimento público, bem como de substâncias potencialmente nocivas ao meio ambiente, à saúde, à segurança e ao bem-estar da população. Inciso 16. Acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisas e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Inciso 17. Fiscalizar quaisquer atividades passíveis de licença pelo município. Inciso 18. Realizar serviços de assistência social, diretamente ou por meio de outras instituições privadas, conforme critérios e condições fixados em lei municipal. Inciso 19. Zelar pela guarda das instituições democráticas. Inciso 20. Realizar atividades de defesa civil. Inciso 21. Zelar pela saúde e bem-estar dos cidadãos. Inciso 22. Garantir a participação popular, de acordo com o previsto em lei. Inciso 23. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante política de desenvolvimento urbano, da qual deverão ter participação ativa os diversos segmentos organizados da população. Inciso 24. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 25. Promover programas de construção de moradias, de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 26. Fixar horários de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais, bancários e similares e de serviços. Inciso 27. Sinalizar as vias públicas urbanas e rurais e estabelecer a implantação de uma política de educação para a segurança do trânsito. Inciso 28. Conceder, renovar ou revogar licenças, de acordo com a lei, para: a linha A, localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, bancários e similares, comerciais e de serviços. A linha B, a fixação de cartazes, letreiros, anúncios, faixas, emblemas, utilização de alto-falantes e quaisquer outros meios para fins de publicidade e propaganda. A linha C, exercício de comércio eventual ou ambulante. A linha D, realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observadas as prescrições legais. A linha E, prestação de serviços de táxi e transporte escolar. A linha F, edificações residenciais, comerciais e industriais. A linha G, outras previstas em lei. Inciso 29. Conservar o patrimônio público e administrar seus bens, dispondo de sua aplicação de acordo com a lei. Inciso 30. Estabelecer os quadros e o regime jurídico único de seus servidores. Inciso 31. Cooperar com a União e o Estado nos termos de convênio ou consórcio referendado pela Câmara na execução de serviços e obras de interesse para o desenvolvimento local. Inciso 22.
participar, autorizado por lei municipal, de criação de entidades intermunicipais para a realização de obras, exercício de atividade ou execução de serviço específico de interesse comum. Inciso 33. Gente, tinha um errinho. Aqui era o 31, aqui foi o 22, aqui devia ser o 32, né? Inciso 33. Associar-se a outros municípios do mesmo complexo geoeconômico-social, mediante convênio previamente aprovado pela Câmara, para a gestão de funções públicas ou serviços de interesse comum, de forma permanente ou transitória. Inciso 34. Denominar seus logradouros, ficando vedada a utilização de nomes de pessoas vivas para a identificação original. Inciso 35. Desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social nos casos previstos em lei. Inciso 36. Estabelecer servidões administrativas necessárias aos serviços e, em caso de iminente perigo ou calamidade pública, usar propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização se houver danos, de acordo com a legislação pertinente. Inciso 37. Zelar pelo cumprimento das Constituições Federal e Estadual e da Lei Orgânica Municipal. Inciso 38. Recuperar, proteger e preservar o meio ambiente, combatendo a poluição. Inciso 39. Criar e organizar grupo de salva-vidas, objetivando proteger e oferecer segurança à população nas praias. Artigo 20. Além das competências previstas no artigo anterior, o município cooperará com a União e com o Estado, objetivando o cumprimento do artigo 23 da Constituição Federal, atendidos os seus interesses. Seção 3. Do domínio público. Artigo 21. Constituem patrimônio do município, inciso 1, os bens de sua propriedade e os direitos de que é titular nos termos da lei. Inciso 2, a dívida proveniente da receita não arrecadada. Parágrafo 1º. Os bens do domínio patrimonial compreendem, alínea A, os bens móveis, inclusive a dívida ativa. A linha B, os bens imóveis. A linha C, os créditos tributários. A linha D, os direitos, títulos e ações. Parágrafo 2º. Os bens serão inventariados de acordo com a classificação da Lei Civil e sua escrituração obedecerá às normas expedidas pelo órgão municipal competente, observadas as legislações federal e estadual. Parágrafo 3º. O levantamento geral do patrimônio do município terá por base o inventário analítico em cada unidade administrativa, com escrituração sintética no órgão próprio da prefeitura. Parágrafo 4º. Os bens serão avaliados pelos respectivos valores do mercado. Parágrafo 5º. Para fins de atualização física e monetária e de controle, os bens serão inventariados, a linha A, de modo geral e anualmente, todos os bens móveis e imóveis. A linha B, quando da substituição dos respectivos responsáveis pelos bens móveis. Parágrafo 6º. Ficam excluídos deste inventário os bens cuja vida provável seja inferior a 2 anos. Parágrafo 7º. Responde solidariamente pela guarda dos bens toda a escala hierárquica da unidade administrativa a que estejam vinculados. Artigo 22. Os bens móveis serão administrados pelas unidades administrativas que os tenham adquirido ou por aqueles em cuja posse se achar e, qualquer que seja sua natureza e valor, serão confiados à guarda e conservação de agentes responsáveis. Parágrafo 1º. A entrega dos bens efetuar-se-á por meio de inventário, conferido e aceito pelo responsável.
Parágrafo 2º. As condições de desuso, obsolescência, imprestabilidade ou outras circunstâncias que tornem os bens inservíveis à administração pública, impondo obrigatoriamente sua substituição, serão verificadas pelo órgão competente do sistema material e formalizadas em documento hábil. Parágrafo 3º. A administração pública poderá alienar os bens inservíveis, obsoletos ou excedentes, mediante leilão com prévia avaliação. Parágrafo 4º. Os dispositivos relativos a bens móveis constantes nesta lei também aplicam-se integralmente às entidades da administração indireta. Artigo 23. Os bens imóveis serão administrados pelo órgão do patrimônio, supervisionados pelo prefeito ou funcionário por ele determinado, se for o caso, sem prejuízo da competência que, para esse fim, venha a ser transferida às autoridades responsáveis por sua utilização. Parágrafo 1º. Cessada a utilização, que será concedida por ato do prefeito, os bens reverterão automaticamente à jurisdição do órgão competente. Parágrafo 2º. É da competência dos órgãos autárquicos do município a administração dos bens imóveis e de sua propriedade. Parágrafo 3º. Somente em virtude de lei especial, os bens imóveis do município serão objeto de, inciso 1, com prévia licitação, alínea A, venda, alínea B, aforamento, alínea C, cessão onerosa. Inciso 2, dispensada a licitação, alínea A, permuta, alínea B, cessão não onerosa, alínea C, doação. Parágrafo 4º. A ocupação gratuita de imóvel do domínio do município ou sob sua guarda ou responsabilidade só é permitida a servidores que a isso sejam obrigados por força das próprias funções enquanto as exercerem e de acordo com disposição expressa em lei, onde se garantirá à fazenda pública o ressarcimento de quaisquer prejuízos decorrentes da ocupação, uma vez cessado seu fundamento. Parágrafo 5º. Ao órgão do patrimônio municipal incumbem, na forma que prescreveu o regulamento, as medidas de preparo e controle da receita auferida do patrimônio imobiliário do município, bem como o registro e a comunicação de toda e qualquer alteração verificada no conjunto dos bens confiados à sua guarda e responsabilidade, abrangendo: alínea A, incorporação, alínea B, alienações, alínea C, acréscimos, alínea D, demolições, alínea E, sinistros. Parágrafo 6º. Os dispositivos relativos aos bens imóveis constantes nesta lei aplicam-se integralmente às entidades da administração indireta. Parágrafo 7º. O município, preferentemente à venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará a concessão de direito real de uso mediante prévia autorização legislativa e concorrência. Parágrafo 8º. A concorrência de que trata o parágrafo anterior poderá ser dispensada, por lei, quando se destinar a concessionária de serviço público, a entidades educativas, culturais ou assistenciais, ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Parágrafo 9º. A concessão do direito real de uso será outorgada mediante contrato escrito, explicitando-se os direitos e obrigações do concedente e do concessionário, cuja minuta deverá ser divulgada como parte integrante do edital da concorrência a ser realizada. Parágrafo 10. O contrato de concessão de direito real de uso será, sempre que possível, oneroso e conterá cláusulas assecuratórias do direito de retomada permanente em decorrência de reversão, nulidade, encampação, incisão ou força maior.
Artigo 24. A aquisição e venda dos imóveis devem ser precedidas de avaliação efetuada por, no mínimo, 3 técnicos especializados e autorizadas pela Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Se comprovada a subavaliação no caso de venda ou a supervalorização no caso de compra de imóveis, o prefeito anulará o ato irregular, promovendo a responsabilidade dos funcionários envolvidos. Parágrafo 2º. Se houver omissão ou descaso por parte do prefeito, a Câmara Municipal cassará a autorização, indiciando o prefeito em crime de responsabilidade. Artigo 25. A autoridade que, por descaso administrativo ou omissão, permitir que os bens públicos sejam turbados por terceiros através de qualquer meio, assim como deixar de contestar usucapião nos imóveis do município, responderá por crime de responsabilidade, sem prejuízo de outras medidas judiciais ou administrativas cabíveis. Parágrafo único. A mesma penalidade será aplicada à autoridade que permitir invasão em áreas consideradas ecológicas sob a proteção do município. Artigo 26. O funcionário público ou o ocupante de cargo em comissão do município que causar, por ação ou omissão dolosa, danos ao patrimônio público do município, será obrigado a promover o ressarcimento, sendo solidariamente responsável com ele o seu chefe imediato, caso não adote as providências indispensáveis à salvaguarda dos interesses do erário. Artigo 27. A dívida ativa constitui-se dos valores dos tributos, multas e demais rendas municipais de qualquer natureza e será incorporada em título próprio de conta patrimonial, pelas quantias deixadas de arrecadar até 31 de dezembro. Artigo 28. Os bens imóveis do município que foram doados por terceiros em virtude de exigências legais e se destinem a áreas verdes, abertura de ruas, servidões administrativas, áreas não edificandi e equipamentos comunitários públicos não poderão ser alienados nem ter sua destinação modificada, salvo se houver autorização por plebiscito envolvendo a comunidade afetada. Seção 4. Das obras e serviços públicos. Subseção 1. Das obras. Artigo 29. A competência do município para a realização de obras públicas abrange: inciso 1. A construção de edifícios públicos. Inciso 2. A construção de obras e instalações para a implantação e prestação de serviços necessários ou úteis à comunidade. Inciso 3. A execução de quaisquer outras obras destinadas a assegurar a funcionalidade e o bom aspecto da cidade. Parágrafo 1º. A realização de obra pública municipal deve estar adequada ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias e deve ser precedida de projetos elaborados segundo as normas técnicas adequadas e devidamente licenciados. Parágrafo 2º. A construção de edifícios e obras públicas deve obedecer aos princípios de economicidade, simplicidade e adequação ao espaço circunvizinho e ao meio ambiente, e só se sujeitará às exigências e limitações constantes na legislação. Artigo 30. As obras públicas poderão ser executadas diretamente pela Prefeitura por suas autarquias e entidades paraestatais e indiretamente por terceiros, mediante licitação. Artigo 31. A fiscalização das obras públicas será efetuada por profissional legalmente habilitado.
Parágrafo 1º. O atestado de conclusão da obra será dado pela autoridade responsável. Parágrafo 2º. O município deverá exigir das empresas que lhe prestem serviços nas áreas de engenharia, arquitetura e agronomia a presença de profissionais habilitados, engenheiros e técnicos de nível médio nas atividades de elaboração dos projetos e execução das obras públicas, bem como nos serviços de montagem, operação e manutenção, observadas as atribuições legais. Parágrafo 3º. As denúncias sobre irregularidades na execução das obras públicas serão remetidas para a Câmara de Vereadores. Parágrafo 4º. O município manifestar-se-á previamente sobre a construção de obras públicas pela União ou pelo Estado no território, devendo elas obedecer às normas do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Artigo 32. As obras que constituem atividade pública específica do município, compreendendo equipamentos urbanos e melhoramentos locais, destinados a assegurar à comunidade a realização das funções básicas de habitação, trabalho, saúde, educação e recreação, regem-se pelas normas gerais de urbanismo estabelecidas nas legislações federal, estadual e municipal sobre a matéria. Parágrafo 1º. As obras de que trata o caput deste artigo deverão merecer a apreciação da comunidade atingida através dos seus órgãos representativos. Parágrafo 2º. Integram-se no planejamento urbanístico municipal as obras referidas neste artigo, as quais abrangem as seguintes realizações de competência do município. Inciso 1. Obras de viação urbana e rural. Inciso 2. Obras locais de engenharia sanitária. Inciso 3. Obras locais paisagísticas, estéticas e de arte. Inciso 4. Obras locais de base, de serviços de utilidade pública. Artigo 33. Nas obras realizadas pela administração pública municipal, direta ou indireta, por seus próprios órgãos ou mediante contratação de terceiros, o construtor ou servidor do município que comandar a operação será responsável pela solidez da obra por um prazo de 5 anos, salvo hipóteses de casos fortuito ou força maior. Parágrafo único. Constatada a falta de solidez a que se refere o caput deste artigo, os órgãos jurídicos do município, sob pena de responsabilidade de seus dirigentes, promoverão o ressarcimento dos prejuízos. Artigo 34. Não será permitida a urbanização que impeça o livre e franco acesso público às praias, ao mar, rios e canais. Artigo 35. Abertura, alargamento, alinhamento ou nivelamento de vias públicas só poderão ser efetuados mediante anuência do órgão de planejamento urbano. Parágrafo 1º. Não é permitida a realização de qualquer obra que implique danificação de via pública, sem garantia prévia de que o local será recuperado, de modo que fique como era anteriormente. Parágrafo 2º. É obrigatória a caução para a garantia da execução dos serviços. Subseção 2. Dos serviços. Artigo 36. A permissão de serviços públicos, sempre a título precário, será outorgada por decreto, após edital de convocação dos interessados, publicado nos jornais de maior circulação para a escolha do melhor pretendente. Artigo 37. A concessão de serviço público será feita com autorização da Câmara Municipal, mediante contrato precedido de concorrência pública. Parágrafo 1º. Os contratos de concessão de serviço público deverão ter prazo de duração nunca inferior à vida útil estabelecida para os equipamentos ou veículos em uso.
Parágrafo 2º. A critério do órgão gestor, podem ser prorrogados por igual prazo do contrato originário os serviços concedidos, desde que estejam de acordo com as exigências legais. Artigo 38. Serão nulas as permissões e as concessões, bem como quaisquer outros ajustes feitos em desacordo com o estabelecido nesta lei e demais legislações. Artigo 39. Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do município, incumbindo aos que os executarem sua permanente atualização e adequação às necessidades dos usuários. Artigo 40. O município poderá retomar os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com um ato ou contrato, bem como aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários. Parágrafo único. A retomada ou encampação dos serviços podem ser declaradas por ato unilateral do prefeito com a autorização da Câmara Municipal. Artigo 41. O prefeito poderá decretar intervenção na empresa concessionária ou permissionária nos seguintes casos. Inciso 1. Irregularidade administrativa na empresa concessionária ou permissionária que comprometa os serviços prestados aos usuários. Inciso 2. Descumprimento das cláusulas contratuais. Inciso 3. Quando da decretação de falência. Inciso 4. Quando a empresa concessionária ou permissionária criar obstáculos para que seja efetuada a auditoria financeira. Inciso 5. Quando deixar de cumprir as determinações do órgão gestor. Parágrafo 1º. A intervenção cessará logo após a supressão das anormalidades. Parágrafo 2º. O prefeito deverá enviar o ato de intervenção à Câmara Municipal para ser ratificado. Parágrafo 3º. Se o ato não for ratificado pela Câmara Municipal, no prazo de 30 dias de seu recebimento, perderá sua eficácia. Artigo 42. Quando julgar conveniente, o prefeito ou a Câmara Municipal poderão determinar a realização de fiscalização contábil e financeira em qualquer empresa concessionária de serviço público do município. Parágrafo único. Quando forem comprovadas irregularidades contábeis visando a alterar os resultados financeiros e, consequentemente, onerar os custos dos serviços, o prefeito revogará o contrato e comunicará à Receita Federal a irregularidade existente. Artigo 43. As tarifas dos serviços públicos e de utilidade pública deverão ser fixadas pelo prefeito. Artigo 44. É vedado ao município conceder subsídios às empresas concessionárias embutidos nas tarifas, bem como subsidiar a compra de equipamento com recursos do erário público municipal. Parágrafo único. Fica permitido estabelecer convênios com o Estado ou União que visem a compra de equipamentos para empresas concessionárias com recursos do poder público estadual ou federal. Artigo 45. O município e os prestadores de serviços públicos municipais responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Subseção 3. Da licitação. Artigo 46. Todos os órgãos da administração pública municipal, direta e indireta, ficam obrigados a proceder à licitação para a execução de obras, realização de compras e contratação de serviços, ressalvados os casos de isenções ou dispensa prevista em lei.
Parágrafo 1º. A licitação obedecerá às disposições das legislações pertinentes federal e estadual. Parágrafo 2º. Transcorridos 15 dias da homologação do resultado da licitação, o Poder Executivo remeterá à Câmara Municipal cópias contendo todas as peças do processo licitatório. Parágrafo 3º. Na licitação de obra, o Conselho Regional de Engenharia indicará um engenheiro pertencente aos quadros da administração municipal para participar da comissão permanente ou especial de licitação. Seção 5 da Administração Pública. Artigo 47. A atividade da administração pública dos poderes do município e das entidades descentralizadas obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade. Parágrafo 1º. A moralidade e a razoabilidade dos atos do poder público serão apuradas rotineiramente. Parágrafo 2º. O agente público justificará o ato administrativo que praticar, explicitando a finalidade, o motivo e o objeto. Parágrafo 3º revogado. Artigo 48. Na administração pública direta ou indireta do município, somente será permitida a contratação de serviços de terceiros ou de empresas prestadoras de serviços para a execução de atividades permanentes que possam ser exercidas por servidores públicos, se não existir no órgão ou entidade o cargo cujas atribuições forem o objeto da contratação, ou se, existindo esse cargo, a quantidade dos seus ocupantes, com expressa justificação, não seja suficiente para executar as atividades necessárias. Parágrafo único. A contratação de serviços de pessoal de terceiros de que trata o caput deste artigo não atingirá as atividades fim com funções que exijam curso de nível superior, nível técnico e de segundo grau. No cumprimento previsto neste dispositivo, ficam vedadas quaisquer demissões no âmbito da administração municipal direta ou indireta de servidores seletistas e estatutários. Artigo 49. O município poderá ser dividido em regiões administrativas mediante lei. Parágrafo 1º. A administração regional é a unidade descentralizada dos sistemas administrativos com circunscrição, atribuições, organização e funcionamentos definidos em lei. Parágrafo 2º. A lei definirá, ouvido o Conselho de Desenvolvimento Urbano, os parâmetros relativos à localização, limites, acessibilidade, densidade e atribuições, no que diz respeito à política de desenvolvimento municipal. Parágrafo 3º. Cada região administrativa será administrada por um administrador regional. Artigo 49-A. É vedado à administração municipal direta e indireta no último ano de mandato, inciso 1, obter empréstimos bancários cuja liquidação do débito ultrapasse o exercício financeiro anual. Inciso 2, conceder aumento salarial cuja majoração, escalonamento ou parcela entrem em vigor após o exercício financeiro anual, ressalvando o previsto no artigo 95 e artigo 119 desta lei. Parágrafo único. Serão nulos os atos praticados em desacordo com o presente artigo, responsabilizado o administrador pelo dano que causar ao município sem prejuízo de outras sanções legais. Artigo 50. O município poderá criar distritos mediante lei.
Parágrafo único. A Câmara Municipal regulamentará, observado o disposto nesta lei, o funcionamento dos distritos, as atribuições do administrador distrital e as do Conselho Distrital, assim como os prazos em que se dará a eleição e posse do conselho criado. Artigo 51. O município, através de lei complementar, objetivando estabelecer a participação da comunidade na administração pública, pode criar conselhos municipais. Parágrafo 1º. Os conselhos municipais terão a finalidade de auxiliar a administração na análise, planejamento e decisão das matérias de sua competência. Parágrafo 2º. A lei criará os conselhos municipais, cujos meios de funcionamento serão providos pelo Executivo e lhes definirá, em cada caso, atribuições, organização, composição, funcionamento, forma de nomeação dos titulares e suplentes, assim como o prazo dos respectivos mandatos. Parágrafo 3º. A participação em todos os conselhos do município será gratuita e constituirá serviço público relevante. Parágrafo 4º. Excetua-se ao disposto no parágrafo anterior os conselhos colegiados que deliberem em nível de recursos administrativos em grau de segunda instância. Artigo 52. O Conselho Municipal Popular é órgão de consulta e assessoramento do prefeito e dele participam: inciso 1, o vice-prefeito; inciso 2, o presidente da Câmara de Vereadores; inciso 3, os líderes dos partidos com representação na Câmara de Vereadores; inciso 4, representantes de federação de moradores; inciso 5, representantes da livre iniciativa. Inciso 6, representantes da Universidade Federal de Sergipe. Inciso 7, representantes de central sindical. Parágrafo único. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho Municipal Popular. Artigo 53. A publicidade das leis e atos municipais será feita no Diário Oficial do Município e, se não houver, no órgão oficial do Estado. Parágrafo único. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Artigo 54. Os atos administrativos de competência do prefeito devem ser expedidos com observância das seguintes normas. Inciso 1. Decreto, numerado em ordem cronológica nos seguintes casos. A linha A, regulamentação de leis. A linha B, instituição, modificação e extinção das atribuições não privativas da lei. A linha C, declaração de utilidade ou necessidade pública ou de interesse social para efeito de desapropriação ou de servidão administrativa. A linha D, abertura de créditos especiais e suplementares até o limite autorizado por lei, assim como de créditos extraordinários. A linha E, aprovação de regulamento ou regimento. A linha F, permissão de uso de bens e serviços municipais. A linha G, medidas executórias do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município. A linha H, criação, extinção, declaração ou modificação de direitos dos administrados não privativos da lei. A linha I, normas de efeito externo não privativas da lei. A linha J, fixação e alteração de preços. Inciso 2, decreto sem número nos seguintes casos. A linha A, provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeitos individuais.
A linha B, outros atos determinados em lei. Inciso 3, portarias nos seguintes casos. A linha A, lotação e relocação de pessoal. A linha B, abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeito interno. A linha C, outros casos determinados em lei ou decreto. Parágrafo único. Os atos constantes do inciso 3 deste artigo poderão ser delegados. Artigo 55. A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de 15 dias, certidões de atos, contratos e decisões, sob pena de crime de responsabilidade da autoridade que se negar ou retardar a sua expedição. Parágrafo único. As certidões podem ser apensadas a cópias de contratos e fundamentos de decisões, se assim pleitear o requerente. Artigo 56. Os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração são aqueles subordinados diretamente aos secretários municipais e ao prefeito. Parágrafo 1º. São os seguintes os cargos caracterizados neste artigo. Inciso 1, secretários municipais. Inciso 2, chefes de departamentos. Inciso 3, diretores de autarquias. Inciso 4, diretores de empresas públicas. Inciso 5, diretores das fundações. Inciso 6, chefes de auditoria interna. Inciso 7, assessores. Inciso 8, chefes de gabinete. Inciso 9, subsecretários. Inciso 10, administradores regionais. Inciso 11, administradores distritais. Parágrafo 2º. As funções gratificadas integram o plano de cargos e salários estabelecidos no Estatuto do Servidor Público. Parágrafo 3º. Os cargos de provimento do Poder Executivo, com exceção do disposto no parágrafo 1º deste artigo, serão preenchidos proporcionalmente, sendo 60% de funções gratificadas e 40% de cargos em comissão. Artigo 57. O prefeito e o vice-prefeito, os membros da mesa diretora da Câmara de Vereadores e os nomeados para ocuparem cargos ou função de confiança ficam obrigados a apresentar, no ato de posse e ao deixar o cargo ou função, cópia da declaração de bens apresentada à Secretaria da Receita Federal, que será publicada no órgão oficial, devendo ser renovada anualmente, ao mesmo tempo em que for apresentada declaração para fins de imposto de renda, sem a obrigatoriedade de publicação. Parágrafo único. Os que apresentarem declarações falsas ficam sujeitos às penalidades previstas em lei, inclusive demissão a bem do serviço público, quando couber. Artigo 58. Em caso de emergência e necessidade real, a Câmara Municipal pode autorizar o prefeito a contratar trabalhadores por prazo determinado e improrrogável de 6 meses, desde que o pedido de autorização esteja discriminando as funções e quantidades necessárias. Artigo 59. A administração indireta é composta de: inciso 1, autarquias. Inciso 2, empresa pública. Inciso 3, sociedade de economia mista. Inciso 4, fundação pública. Inciso 5, demais entidades de direito privado sob o controle direto e indireto do município. Artigo 60. A exploração de atividade econômica pelo município através das empresas públicas de economia mista e outras entidades somente é permitida quando necessária e justificada por relevante interesse coletivo, com autorização e parâmetro definidos por lei.
Parágrafo 1º. A criação de toda e qualquer empresa estará condicionada à apresentação necessária do projeto de viabilidade econômico-financeira, bem como o dimensionamento do quadro de pessoal. Parágrafo 2º. As empresas públicas, sociedades de economia mista e ou outras entidades mantidas pelo poder público não podem gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado e sujeitar-se-ão ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Artigo 61. As empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações e autarquias serão submetidas ao controle externo da Câmara Municipal através de auditorias econômicas, jurídica e fiscal. Artigo 62. Os conselhos administrativos e fiscais das empresas públicas de economia mista e fundações terão em seus membros um representante dos funcionários, um representante da comunidade e um da Câmara Municipal. Parágrafo único. O representante dos funcionários será eleito através do voto secreto entre os funcionários das entidades referidas no caput deste artigo para cumprir mandato de 2 anos. Artigo 63. O prefeito municipal e o presidente da Câmara poderão realizar consultas populares para decidir assuntos de interesse do município, de bairro ou distrito, cujas medidas indicadas no resultado da consulta deverão ser tomadas pela autoridade competente sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 1º. As consultas serão de iniciativa, inciso 1, do prefeito quando feitas pelo Poder Executivo. Inciso 2, dos vereadores da Câmara, aprovadas por maioria absoluta, quando feitas pelo Poder Legislativo. Parágrafo 2º. É vedada a realização de consulta popular nos 4 meses que antecedem as eleições para qualquer nível de governo. Parágrafo 3º. As consultas serão regulamentadas no âmbito de cada poder. Artigo 64. O prefeito municipal proclamará o resultado da consulta popular, que será considerada como decisão sobre a questão proposta, devendo o governo municipal, quando couber, adotar as providências legais para sua consecução. Artigo 65. Nos órgãos da administração indireta, o diretor técnico e o diretor administrativo serão escolhidos entre os funcionários do município que tiverem mais de 2 anos de vínculo empregatício. Parágrafo 1º. A escolha deverá ser feita prioritariamente entre os funcionários dos órgãos citados no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Se as nomeações para os cargos enunciados no caput deste artigo não se fizerem em conformidade com a determinação nele contida, serão nulas de pleno direito, obrigando seu autor a promover o ressarcimento dos cofres públicos com os gastos decorrentes da investidura ilegal. Seção 6. 2 servidores públicos municipais. Artigo 66. O município instituirá regime jurídico único e plano de carreira para servidores da administração pública direta, das autarquias e fundações. Parágrafo 1º. O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do município assegurará aos servidores municipais da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores de outros poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.
Parágrafo 2º. O Estatuto do Magistério deve assegurar aos seus membros plano de carreira, piso salarial, participação na formulação da política de educação e participação na elaboração de leis complementares que digam respeito à categoria, quando sejam de autoria do Poder Executivo. Artigo 67. O município deverá proporcionar treinamento, desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, devendo a lei orçamentária definir o percentual que, para isto, será destinado. Artigo 68. Os vencimentos do funcionalismo público serão reajustados, visando a manter o seu real valor, de acordo com a política salarial vigente, não sendo permitida remuneração inferior ao piso nacional de salário ou quaisquer formas para completá-lo. Parágrafo 1º. O Executivo Municipal deve elaborar calendário de pagamento que não pode ultrapassar a data limite disposta em lei específica. Parágrafo 2º. Na ocorrência do atraso do pagamento mensal dos vencimentos ou remuneração dos servidores públicos municipais, processar-se-á a atualização monetária dos recursos de acordo com os índices do bônus do Tesouro Nacional Fiscal, BTNF, ou similar, os quais permitam ao servidor ter o seu poder de compra no dia previsto em lei para o pagamento assegurado. Artigo 69. Os servidores, nomeados em decorrência de concurso público, adquirirão estabilidade no serviço após 2 anos de efetivo exercício. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo por força de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Será nulo qualquer ato de estabilização de servidores, com exceção do concurso público e dos casos previstos no artigo 19 das disposições transitórias da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado ao trabalho com direito a receber os salários e vantagens do seu cargo desde a data da sua demissão até o dia da sua reintegração, e o eventual ocupante da vaga será reconduzido à situação de origem sem direito a qualquer indenização. Parágrafo 4º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, com vencimentos integrais, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 5º. É assegurado ao funcionalismo público o turno único de 6 horas diárias de trabalho ininterrupto, ressalvados os serviços cuja característica necessitem jornada de trabalho diferenciada. Artigo 70. Fica garantida à funcionária pública que fizer adoção de criança do nascimento a 3 anos de idade, dentro dos critérios estabelecidos em lei, licença de 120 dias, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens. Artigo 71. Dar-se-á aposentadoria ao servidor público de acordo com o disposto no artigo 30 da Constituição Estadual e mediante os seguintes critérios. Inciso 1. Serão incorporadas aos proventos do servidor público, quando do ato de sua aposentadoria, as vantagens pecuniárias do cargo em comissão ou função gratificada, desde que os tenha exercido durante 5 anos ininterruptos ou 8 intercalados.
Inciso 2. O resultado do inciso anterior será a média aritmética por ano ou fração dos valores pagos à época de aposentadoria pertinentes aos cargos em comissão ou função gratificada mais elevada exercido pelo servidor, considerando-se para efeito de cálculo 5 anos de exercício. Artigo 72. Ao servidor público é assegurada remuneração de serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% à do normal. Artigo 73. O município de Aracaju, por lei complementar, instituirá a Autarquia Aracaju Previdência, a JUPREV, entidade responsável pela gestão do regime próprio de previdência social dos servidores do município de Aracaju. Artigo 73-A. O patrimônio da entidade previdenciária do município de Aracaju e os recursos destinados à sua manutenção somente poderão ser utilizados para o adimplemento dos benefícios previstos expressamente em lei e em favor exclusivo dos seus beneficiários, sendo vedado o emprego dos recursos do Fundo de Bens, Direitos e Ativos para empréstimos de qualquer natureza, inclusive à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a entidades da administração indireta e da iniciativa privada, e aos respectivos segurados, além da assunção por seus dirigentes e pelos gestores públicos de quaisquer outras atribuições, responsabilidade e ou obrigações. Parágrafo único. Os investimentos e as aplicações dos recursos previstos no caput deste artigo deverão seguir as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, bem como as regras previstas na Lei Nacional nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. Artigo 74. O quadro de pessoal do município na administração direta e indireta obedecerá à proporção limite de ter um servidor para cada 50 habitantes. Artigo 75. O município poderá instituir contribuição cobrada de seus servidores para custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e assistência social. Artigo 76. Fica assegurado o acesso das entidades representativas dos servidores do município à contabilidade da prefeitura, bem como a qualquer informação de interesse dos servidores. Artigo 77. O poder municipal garantirá assistência médica, odontológica, creches e pré-escolar aos filhos e dependentes do servidor público, do nascimento até os 6 anos de idade. Artigo 78. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, observadas as disposições contidas no artigo 8º da Constituição Federal. Artigo 79. Aplica-se ao servidor público municipal, inciso 1, salário mínimo na forma da lei federal. Inciso 2, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Inciso 3. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que recebem remuneração variável. Inciso 4. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 5. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Inciso 6. Salário família para os seus dependentes. Inciso 7. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 8. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do salário normal. Inciso
9. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 10. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas, nos termos da lei municipal. Inciso 11. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Inciso 12. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos.